Olá, olá, uma boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui de novo, uma semana depois estou fazendo mais uma live para falar sobre a necessidade de descansar. A gente tem descansado? A gente tem desfrutado? Ou nessa correria do dia a dia, estudo, trabalho, agenda lotada, a gente acaba ficando sobrecarregado e apenas sobrevivendo? Ou estamos vivendo da maneira correta e plena e que nos faz prosperar realmente? Deus, no sétimo dia da criação, ele parou e descansou. Isso quer dizer o quê? Ele foi desfrutar a criação dele. E a gente deve fazer isso com frequência, ter o descanso, o desfrute, comemorar as vitórias. A gente não pode ficar naquela correria do dia a dia, aquela correria louca que não para, escravo do trabalho, escravo do estudo. E o descanso não quer dizer necessariamente que a gente tem que ficar com as pernas para o alto, sem fazer nada. O descanso é o desfrute, a gente pode estar lendo um livro, pode estar assistindo um bom documentário, escrevendo alguma coisa, fazendo um jogo, desenvolvendo o intelecto. É super importante esse desfrute, esse descanso, é essencial. De nada adianta ser um empresário bem-sucedido, um profissional bem-sucedido, se a pessoa não consegue desfrutar isso, não consegue ter tempo com a família, não consegue ter tempo consigo mesmo, porque tá sempre correndo atrás de alguma coisa. Em Gênesis está falando, né, logo no início do capítulo 2, que depois que Deus criou o homem, fez todas as suas obras, no sétimo dia ele descansou, ele desfrutou. E isso é super importante para a gente subir de nível, para a gente conseguir seguir e ser realmente uma pessoa vitoriosa e próspera, nós devemos desfrutar. Desfrutar as conquistas. E esse desfrute a gente faz como? Descansando. Aquele ócio, um ócio criativo. A gente pode estar descansando, mas treinando o intelecto, se desafiando com algum jogo, algum desafio novo, né? E o desfrute é isso, a gente poder parar, pensar, refletir, ver se o caminho que a gente pegou, ele é o nosso propósito realmente, ou se a gente está indo no automático, está indo porque fazendo o caminho de alguém, o caminho dos pais, querendo agradar os outros e não seguindo o nosso próprio propósito. Cada um pode e deve, na verdade, né, descobrir o seu próprio propósito e trilhar o seu caminho. Porém, devemos sempre fazer uma pausa, de preferência todo dia, e desfrutar. Ficar em silêncio, apreciar um copo de água. E hoje, mais do que nunca, com a inteligência artificial, a gente consegue automatizar muitas coisas nossas e a gente pode ter mais tempo para a gente mesmo. A gente não pode ser escravo da tecnologia, da inteligência artificial, muito pelo contrário, ela que tem que ser a nossa escrava. Embora deva ser visto com muita atenção, muito cuidado, a inteligência artificial, se ela bem usada, ela é uma ótima aliada para a gente prosperar e ter mais tempo para nós mesmos. É aquela tarefa chata, enfim, de fazer coleta de informações ou fazer uma resenha, a gente pode delegar isso para a inteligência artificial. Obviamente, a gente deve saber dar o prompt correto, saber analisar e também ir pesquisar, não ficar apenas, aceitando o que a inteligência artificial está passando para a gente. Que às vezes ela pode estar viciada também, ela pode estar equivocada, mas ela é uma ótima aliada se a gente souber usar.
até para pesquisas. A gente está numa fase que, infelizmente, a inteligência artificial está sendo usada como um substituto da nossa cabeça, do nosso pensamento, do nosso raciocínio. A gente tem que usar ela como um suporte, não ela sendo um fim nela mesma, onde a gente pede: "Ah, escreve um texto sobre caminhar na rua", e usar aquilo como se fosse nosso. Ela tem que servir para aprimorar nossas ideias, para nos corrigir e para auxiliar naquilo que às vezes a gente tem dificuldade, mas a gente sempre deve ir atrás da fonte para ver se aquilo realmente é correto, porque ela trabalha, né, nesse um banco de dados imenso, muitas informações conectadas na rede. É muito mais fácil ela fazer uma busca de um assunto específico, coisas que demoraria semanas, meses para a gente chegar numa resposta. Hoje, com a IA, a gente faz o prompt corretamente e vem uma resposta para a gente. Mas isso não quer dizer que a gente deva ficar restrito ao que ela está passando para nós. É bom a gente procurar o livro, procurar a revista, procurar a fonte e ver se realmente aquilo condiz com a realidade. A gente não pode querer que a inteligência artificial seja o nosso médico, nosso advogado, nosso líder espiritual. Ela tem que ser um suporte. Porém, eu percebo que cada vez mais as pessoas estão ficando preguiçosas, não estão mais lendo, não estão pesquisando, justamente porque estão ficando dependentes da IA. Daqui a pouco vai acontecer, a Neuralink vai instalar um chip na tua cabeça, e daí sim que tu não vai conseguir pensar mesmo. Por isso é bem importante, nesse período de preguiça mental, de a gente continuar usando os métodos tradicionais de pesquisa. Pegar um livro, folhear, ler uma página, enfim, a gente sempre tem que estar pesquisando essa raiz, né? Não delegar tudo para a inteligência artificial. Primeiro, porque a gente vai enfraquecer a nossa forma de pensar, nosso raciocínio, e segundo, porque a gente pode se tornar refém dela de outra forma também, de ela nos passar informações distorcidas e a gente achar que é verdade. É como ocorre nas redes sociais. As pessoas acreditam que o que está sendo colocado ali é tudo verdade, né? É o mundo paralelo que existe hoje. Eu vejo muitas pessoas, colegas, amigos, parentes, a gente está cercado por tudo. Eles vêm com umas informações que não fazem nenhum sentido, e principalmente quando é da minha área, da área jurídica, eu vejo que o que eles estão falando não condiz com a realidade, mas eles acreditam naquilo. Acreditam nas fake news que são colocadas ali. Isso é por preguiça de pensar, de ler, de pesquisar, de ver a fonte. Desacreditam das mídias tradicionais, né, que embora a gente tenha que ver com bastante cautela, e entrega a sua vida ali para a timeline do Facebook ou do Instagram, do X, do Rumble. Isso é triste, gente. Ver que o pessoal está sendo conduzido como gado. Conduzido como gado vai para o matadouro. E fica até difícil muitas vezes a gente tentar dialogar com as pessoas porque elas estão tão cegas e tão equivocadas naquilo, acreditam tanto nisso que a gente é que passa por louco. Mas o ponto que eu quero falar é que a IA, ela tem que ajudar a gente de uma maneira que não nos torne escravos e não nos deixe burros, com preguiça de pensar. Ela tem que ser um suporte para a gente poder descansar, para a gente poder ter o desfrute, né? Automatizar ligações, agendas, isso é super bom para a gente. Até auxiliar num texto, a gente pode elaborar o nosso trabalho e jogar lá dentro e pedir para ela corrigir, ver o que ela poderia melhorar, ver as concordâncias como estão, mas não o contrário. Não a gente jogar e pedir: "Faça esse trabalho para mim". Não, ela tem que nos auxiliar, nos corrigir, enfim, nos dar alguma ideia, uma luz, mas não ela fazer tudo para a gente,
porque isso vai enfraquecendo a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio, e a chance de a gente ficar bitolado e manipulado é grande. E até porque também tem uma outra questão, que são os dados que a gente tudo que a gente coloca ali, são dados que ficam navegando na rede, vão para os data centers, passam por esses cabos de conexões aí pelo mundo todo, e são dados nossos, né, dados pessoais, a gente deve evitar colocar dados pessoais em ChatGPT, enfim, a gente sempre deve usar uma hipótese e não colocar dados de família, de pessoas, os nossos dados, que são dados sensíveis, né? É sobre a nossa religião, os dados pessoais, a própria biometria, quando a gente vai colocando tudo digital, reconhecimento facial, a gente está colocando nossos dados sensíveis dentro da rede. E com a inteligência artificial do jeito que está, com esses nossos dados, a gente pode sofrer sérios prejuízos se malfeitores usarem os nossos dados, com biometria, dados pessoais, como endereço, preferência sexual, religião, se a pessoa é associada a um sindicato ou não, e são dados sensíveis que têm que ser preservados, por isso a gente não deve ficar disponibilizando de qualquer maneira. É muito comum hoje a gente comprar uma aspirina e eles ficarem pedindo nosso CPF nas farmácias, supermercados, todo mundo quer o CPF, todo mundo quer o CPF. Por quê? Nossos dados são valiosos, eles vendem nossos dados. Quando a gente está fornecendo nossos dados numa farmácia, nosso CPF, que a gente está comprando, as operadoras de saúde estão comprando esses dados das farmácias. Para quê? Para regular preço, cobertura de procedimentos, com base no histórico que a gente vende. Agora foi agora atualmente, bem recentemente, a legislação ela determina que estádios de futebol com mais de 20 acima de 20 mil pessoas, obrigatoriamente vai ter que ter reconhecimento facial. E o que que os estádios vão fazer com esses dados que vão estar sendo armazenados ali? A gente tem que cuidar bastante com isso. Ainda mais hoje em dia que muita coisa é tudo com biometria facial, entrada em condomínio, banco, celular, tá? E quem está armazenando nossos dados, será que eles estão protegendo bem esses dados? Será que eles têm antivírus, firewall suficiente para impedir que hackers e pessoas roubem esses dados para usar contra a gente mesmo? Daqui a pouco a gente não consegue mais nem distinguir o que é a realidade do virtual. A inteligência artificial, ela faz vídeos que parecem reais. E se fizer com nossos dados pessoais, daqui a pouco isso vai virar contra a gente mesmo. Isso é importante, por isso é gente importante. A inteligência artificial, ela pode nos ajudar para o desfrute, para o descanso, porém a gente não deve entrar nela cegamente, sem saber como funciona realmente, como que nossos dados são usados, manipulados. Não é comum a gente ficar recebendo ligação de um monte de gente oferecendo cartão de crédito, linhas telefônicas, planos de internet, consórcio, revendedoras de veículos entrando em contato. Como que eles têm os nossos dados? Alguém comprou esses dados da gente. Da gente não, dados que a gente forneceu, ou num cartão que a gente num clube que a gente entrou, num sorteio que a gente participou no Natal, enfim, as plataformas que a gente coloca nossos dados e faz cadastros, o que que eles estão fazendo com nossos dados? A gente tem ciência disso? Isso é bem importante. A tecnologia ela é super importante, mas do jeito que ela está sendo colocada, as pessoas não têm noção da gravidade que é
É como se a gente abrisse a porta da nossa casa e deixasse qualquer pessoa entrar. Quando a gente fica disponibilizando nossos dados, assim, sem saber para quem que a gente está disponibilizando e o que eles estão fazendo com nossos dados. Já pararam para pensar? Por que as farmácias tanto pedem: "Ah, me dá teu CPF", a gente pergunta: "Vai ter um desconto?". "Não, nem desconto não vai ter". Para que eles querem então? Obviamente eles vendem esses dados, e não digo que são só farmácias, mas em todos os locais, nas lojas de magazines, de roupas, todo mundo: "Ah, o CPF", e se às vezes a gente nega, eles ficam até bravo e tentam: "Não, mas se você perder a nota, você não vai conseguir trocar sua mercadoria", enfim, e toda uma na verdade, ali os atendentes que estão pedindo pra gente, nem eles sabem disso também. A gente tem que proteger nossos dados, mudar as senhas com frequência, né, de e-mails, senha de banco. E assim a gente pode desfrutar com calma daí, a gente pode descansar, repousar e a apreciar a criação. Mas essa questão está cada vez avançando muito rápido. Logo, logo muitas profissões vão desaparecer completamente, porque a inteligência artificial faz tudo sozinha. Medicina já, robôs estão fazendo cirurgias com pessoas operando, daqui a pouco a própria inteligência artificial vai estar se autorregulando. Essa é a inteligência artificial generativa, e a gente deve estar bem atento com isso e questionar, né. Querem monitorar tudo. Como que eles estão protegendo nossos dados nas cidades? Câmera para tudo que é lado. Agora os estádios, é muito interessante isso, é muito bom para pegar criminosos, pessoas que são foragidas da polícia. Mas e as pessoas que estão armazenando esses dados, eles estão cuidando deles corretamente? Estão protegendo que invasores vão lá e sequestram esses dados? É muito comum, mas não aparece na mídia. Bancos, hackers sequestrar dados dos clientes e exigirem milhões de reais para disponibilizar de volta. E eles pagam. Às vezes vaza alguma coisa nesse sentido, de que dados bancários foram sequestrados, de tribunais já foram, de bancos, lojas grandes. E esses hackers, quando eles sequestram esses dados, eles podem vender e colocar na deep web, enfim, pode ser feito um, um arraso na vida de uma pessoa, se os nossos dados sensíveis caírem na mão de pessoas erradas. Então é isso, gente. Vamos estudar um pouquinho para ver como é que funciona essa questão da inteligência artificial, né? Porque ela é bem interessante, ela é instigante, né? Coisa que a gente demoraria meses procurando em biblioteca. Hoje a gente digita ali, dá o prompt ali, vem uma resposta para gente. Olha a maravilha da tecnologia, do ser humano. A gente tem que usar com responsabilidade e exigir que as pessoas que estão solicitando nossos dados, que elas zelem, tenham cuidado e usem só para aquela finalidade específica. Se a gente vai, por exemplo, num tabelionato e fornece nossos dados pessoais, CPF, endereço, filiação, o tabelionato ele tem que nos fornecer um contrato ali, a gente autorizando que eles utilizem nossos dados, mas para aquele fim específico. Isso é uma garantia para a gente. E todas as empresas, comércio, que lidam com nossos dados sensíveis, eles têm que nos dar essas garantias. Eles deveriam trazer um contrato informando que a LGPD, ela prevê que os nossos dados sejam usados para aquela finalidade específica, que a gente tenha ciência disso. E, inclusive, a gente pode exigir daquelas empresas, prestadores de serviço, pessoas que a gente forneceu nossos dados, de pedir um relatório do que foi feito com os nossos dados.
A gente pode pedir para Google, para o YouTube, para as empresas que a gente fornece os nossos dados, que eles prestem um relatório do que foi feito com os nossos dados. Se a gente pedir, a gente vai se espantar. Vai ver para quanta coisa que foi feita, quanto parceiro comercial que eles passaram nossas informações. É bem comum quando a gente baixa um aplicativo no celular, perguntar se a gente autoriza que os nossos dados sejam compartilhados com os parceiros que eles falam. Na verdade, eles vendem os nossos dados, né? Nossos dados são valiosos. E por isso é a importância de a gente saber o que está sendo feito e não sair dando dado para todo mundo, não. Porque é muito comum, né? Ter um sorteio de bola, e lá a gente tem que preencher um cadastro ali na rede, falando de tudo, dando o relatório da nossa vida ali. E assim como eles enchem a gente de propaganda com esses nossos dados, pode existir também esse compartilhamento de dados pode cair na mão de criminosos, né? Pode aplicar golpes contra a gente, porque tem nossos dados, aplicam golpes, se passam por banco, se passam por parente, se passam por alguém que a gente tem uma relação realmente. E por isso a importância dessa proteção dos nossos dados pessoais. Pensa bem antes de fazer questão de passar o teu CPF no supermercado, na farmácia, qualquer balinha que eles estão dando pra gente, a gente vai lá, passa CPF, fala com o maior prazer. Não precisa eles nem pedir, a gente faz questão de dizer: "Ah, fala o meu CPF". Não, isso é para quê? Para monitorar a gente. Os planos de saúde, eles compram nossos dados de farmácias. Quando eles vão vender um plano de saúde pra gente, eles vão ver: "Ah, vamos ver esse CPF aqui, o que que ele comprou tudo já na vida". Hum. Eles vão precificar o plano de acordo com o nosso perfil, e até lá na frente para negar a cobertura de algum procedimento, eles vão usar isso como uma arma, embora não seja essa a finalidade. Quando a gente informa nossos dados, seja quando a gente vai fazer um cartão de crédito ou vai numa farmácia, a finalidade seria somente para aquele fim de cadastro, de pontuação, porém não é assim que funciona. Eles vendem nossos dados são super valiosos, gente. E vamos cuidar, então. Isso é como se fosse a nossa casa, quando a gente está colocando nossos dados e colocando a nossa intimidade na rede, na internet. É como se a gente estivesse abrindo a nossa casa para que as pessoas entrassem. E aí a importância de a gente cuidar disso e perguntar sempre que alguém pedir nosso dado: "Pra que você vai querer isso?". Muitos falam: "Ah, é só para questão de pontuação, de cadastro". Na verdade não é isso, né. A gente tem que explicar, porque aquele atendente que está pedindo pra gente também nem sabe por que que ele está pedindo o nosso CPF, nossos dados. Então fica a dica, gente, vamos usar a inteligência artificial para ela melhorar a nossa vida, para a gente poder desfrutar mais, para a gente poder descansar, e descansar não é a gente ficar de perna para o ar, não, é a gente descansar de uma maneira criativa, aproveitar para ler um livro, para aprender um instrumento, cantar uma música, ler um poema, assistir um documentário, jogar um joguinho com alguém, com a família, usar a criatividade, se desafiar. Isso é o desfrute, o descanso. Isso a gente tem que fazer todo dia, esse desfrute, esse descanso na nossa vida. A gente não pode ver só no automático, trabalhando, estudando e querendo se aperfeiçoar e esquecendo do desfrute. O desfrute ele tem que ser diário, porque senão a gente está vivendo só no automático e a gente não está vendo, a gente está sobrevivendo. Se a gente não consegue desfrutar diariamente um pouco na vida, a gente está sobrevivendo e não vivendo, né? Muitos pais estão vendo os filhos crescendo só na horizontal, né. Saem de casa quando o filho está dormindo, voltam para casa quando o filho está dormindo e não vê a o filho crescer, né. É uma corrida louca atrás de resultado, de meta, de dinheiro, e o desfrute vai ficando de lado. Vamos desfrutar, gente, vamos desfrutar.
Deus no sétimo dia ele desfrutou, ele descansou. Esse descanso é o quê? É o desfrute, gente. A gente tem que desfrutar nossas conquistas. Se a gente trabalhou durante o dia, a gente tem que desfrutar no final do dia. Tem que parar um pouco, respirar, conversar com o vizinho, conversar com a família, ler um pouco também, cuidar de si, cuidar do seu corpo, praticar uma atividade física, beber água. Quando a gente entende isso, do desfrute, a gente tem uma virada de chave incrível. E a gente para de viver no automático e a gente começa a ter mais qualidade de vida. Porque tem muitas pessoas que eu conheço que eles, infelizmente, eles não percebem que eles não estão desfrutando. Gente que tem um sucesso financeiro incrível, não consegue parar para nada. Justamente se a pessoa tem sucesso financeiro incrível, é que ela tem que parar, tem que desfrutar, tem que delegar as funções. Aquele empresário que diz: "Não, eu não posso largar do meu trabalho, porque senão ele". Tá errado isso daí. A pessoa não treinou ninguém, não tá recrutando, não sabe ensinar corações para ela fazer por ti, para te poder ter o desfrute. A pessoa não se dá o luxo de poder parar um pouco, parar um final de semana, porque tem que estar na empresa. "Ah, se eu sair da frente da minha empresa, ela para". Tem alguma coisa errada aí. A pessoa não treinou pessoas corretamente, não soube recrutar, né, muito centralizadora, muito dominadora. A gente não é, a gente não precisa saber fazer tudo. A gente tem que ter acesso às pessoas que fazem pra gente. Por exemplo, declaração de imposto de renda é uma coisa que não é tão complexa de se fazer. Porém, a gente tem que chamar o contador para fazer. Para quê? Não precisa saber de tudo. Ou se a pessoa vai montar uma empresa, não precisa ela ter que redigir o contrato social, querer saber tudo. Não, o contador faz isso para a gente também. Pega alguém de confiança, né? Tem a grama para roçar, tu tem que chamar o jardineiro para fazer, mesmo que ele faça pior do que tu. Esse negócio de ser pau para toda obra não é bom. A gente tem que saber fazer para poder cobrar dos outros, ensinar, fiscalizar, ver se está sendo feito da maneira correta, mas não para a gente fazer tudo, senão a gente não dá conta. Tinha uma época que eu queria fazer tudo, e era incrível, foi bom o aprendizado, mas chega numa hora a gente começa a ficar estagnado e não vai para o próximo nível, porque a gente está fazendo coisas que não compete a gente fazer. Tem que contratar uma diarista para limpar a tua casa, de vez em quando, lavar as calçadas, porque a gente sempre fazer isso, a gente vai estar perdendo um tempo de ir para o próximo nível, de passar de fase, de desfrutar. E é assim, a gente tem que saber o que a gente é bom, fazer aquilo, e aquilo que não é da nossa área, a gente tem que chamar alguém para fazer, nem que seja, enfim, coisas tão básicas que é até gostoso fazer, mas desde lavar um carro, enfim, trocar uma lâmpada, uma pessoa vai trocar, mas tem coisas que exigem muito tempo da gente e que a gente tem que chamar alguém para a gente poder desfrutar. Aquele tempo ali que eu estaria roçando a grama, eu posso estar fazendo outra coisa, eu posso estar estudando, eu posso estar me aperfeiçoando, eu posso estar treinando, caminhando, correndo, nadando, jogando, ou simplesmente posso estar só parado também, respirando, que é muito necessário esse desfrute. É o desfrute, isso é uma questão pra gente que é cristão, isso está na Bíblia, gente. No sétimo dia, Deus descansou. E Deus que é Deus, descansou. É pra gente também, a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente tem que fazer isso também. Esse descanso é o quê? É o desfrute, é o desfrutar, né? A Bíblia ela foi traduzida inúmeras vezes, de vários idiomas, enfim, e as palavras elas têm um sentido muito amplo. Esse sentido de descansar é o desfrutar. E não quer dizer que a pessoa ficou parada sem fazer nada. O desfruto a gente pode pegar uma bicicleta, sair para pedalar, a gente pode sair para sair caminhar no parque, a gente pode sair para nadar.
sair fazer um piquenique, enfim, não quer dizer que a pessoa tem que ficar parada, largada na vadiagem. Esse descanso é o desfrute mesmo, e que a gente deve fazer todo dia. Eu desfruto todo dia, graças a Deus eu consigo desfrutar todo dia. Eu acho tempo para isso para mim, e às vezes nem que seja para ficar jogando sapato pro alto, para ver qual é a força do meu pé, como é que ele se eu consigo controlar minha força, enfim. Ou fico mexendo no cubo mágico, tô treinando direto. Direto não, fiquei um tempo sem, mas estou com alguns cubos aqui e tô voltando a mexer nele, sempre um pouquinho, praticando atividade física. Raramente não treino, procuro treinar todo dia alguma coisa, ou natação, ou jogar tênis, ou uma caminhada, mas sempre constante. E isso é uma forma de desfrutar para mim, de eu poder cuidar de mim mesmo, não ficar só trabalhando para os outros, fazendo as coisas para os outros, né. Trabalho é muito bom, é muito importante, mas a gente tem que desfrutar. A gente tem que ter mais tempo para a gente, para a família, do que trabalho, sendo que é o contrário. A pessoa passa a vida inteira trabalhando, só vem em casa para dormir, quando se aposenta, tá com a saúde detonada, a vida voou, a pessoa não desfrutou, e tudo que ela queria era voltar no tempo. O que eles mais reclamam é de não ter visto o filho crescer, que tem saudade, que queria voltar atrás e ver o filho quando era pequenininho, porque não desfrutou no momento correto. Que quem desfruta não vai, até vai ter boas lembranças, mas não vai querer que volte o tempo. Porque cada dia é dia de uma nova descoberta, uma nova fase. A gente tem que ter contentamento com a existência, com o momento presente. O passado a gente tem boas memórias, boas lembranças, mas não querer voltar para reviver ou para querer consertar aquilo que não foi feito, ou que foi feito de uma maneira errada. Quando a gente tá assim é porque tem alguma coisa equivocada. E outra coisa também é a gente não ficar no futuro: "Ah, porque lá vai ser legal, porque quando for assim eu vou ser feliz, porque quando eu tiver isso eu vou fazer, porque quando eu tiver um tênis bom eu vou treinar". Não, vai lá e treina com o tênis que tu tem, né. "Ah, quando eu tiver um helicóptero eu vou para uma ilha". Não, vai de barquinho, vai de canoa, vai com uma pranchinha de stand-up, né. Isso é desculpa que a gente arruma. Nosso cérebro ele quer ficar paradinho, quieto, e a gente acaba porque é um cérebro reptiliano de milhares de anos atrás, em que a gente tinha que economizar energia, o alimento era escasso, vivia em caverna, fugindo de bicho, daí o cérebro queria ficar quietinho, mas a gente está numa outra fase, gente. A gente está numa fase que estão explorando Marte aí, estão querendo colonizar Marte, eu acho uma loucura isso, na verdade, a gente tem que cuidar do nosso planeta aqui, mãe terra, a gente tem que preservar, não destruir tanto os recursos naturais como a gente vem fazendo. Embora tudo se regenere, se a gente agride demais com a quantidade de gente que tem no planeta, uma hora ela não aguenta, ela pode, pá, explodir. Eu acho que a Terra se autorregula, mas desde que a gente não cometa muito excesso, né. A gente tem que preservar os mananciais de água, as florestas, a gente não precisa querer destruir tudo. Isso não é, para mim, isso não é desenvolvimento. Ah, desenvolvimento é ir lá e derrubar tudo que tem, toda a floresta lá. A gente tem que preservar APPs. As próprias florestas, elas servem como meio de proteção de furacão, de vendavais. Vê na Europa e Estados Unidos principalmente, onde devastaram tudo. Com frequência, eles são afetados por furacão, por vendaval, um maremoto que arrasa as cidades. A gente é privilegiado, a gente aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, a gente tem a Amazônia que ela é meio que um controle climático do mundo aqui, inclusive pra gente. Aqui onde eu moro tem bastante árvores em volta,
fico praticamente no meio, às vezes dá umas ventania, destelha um monte de casa que basicamente quase nem a gente nem sente os ventos, porque as árvores protegem. É, gente, vamos desfrutar, vamos descansar, assim como Deus fez no sétimo dia, mas acredito que isso a gente possa fazer todo dia, ter um momento de desfrute, de aprendizado, de ler alguma coisa que nos faça crescer. E assim a gente consegue evoluir, a gente consegue sair do automático e viver de verdade, não sobreviver. Eu sobrevivi durante um bom tempo, só correndo atrás das coisas, sem parar para pensar, só indo, 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 indo. E felizmente eu consigo ter esses momentos de desfrute, que não precisa ser nada extraordinário. A gente pensa: "Ah, pra gente ser feliz tem que ser tudo extraordinário". Não, a gente parar na frente de casa, ficar escutando o barulho do carro, latido do cachorro, refletir, tomar uma água com calma, fazer um alongamento, cantar uma música, desenvolver o intelecto. Isso é o desfrute, gente. O desfrute não é o descanso é o desfrutar. É a gente tá de uma maneira plena, conectado, suave. O descansar é o quê? O descansar é a gente desapegar das coisas, a gente não querer ter aquele controle total sobre tudo. Descansar é isso, a gente vai fazer, mas sem querer ter aquele controle. Porque às vezes a gente se sente super cansado, porque a gente vai fazendo as coisas querendo controlar, querendo que seja da nossa maneira. Não, a gente tem que simplesmente fazer. O descansar, a gente descansa quando a gente está fazendo as coisas, quando a gente está fazendo o trabalho com alegria, sem pressão, sem pressa de chegar no destino. Isso é o descanso. O descanso é a gente desapegar dos resultados. A gente vai lá e faz. Não adianta eu começar aqui a fazer meu trabalho ansioso. Ah, porque eu vou ter que concluir, porque eu vou ter que acabar. Não, a gente simplesmente faz. Desapega do resultado e vai fazendo. Esse é o descanso verdadeiro. É a gente desapegar das coisas. Tem dias que eu acordo sempre cedo, mas que eu fico o dia inteiro fazendo coisas e chegando no final do dia eu tô com uma energia vital muito grande. E por quê? Porque eu tô desapegado dos resultados. E tem situações que eu fico um pouco apegado, ansioso com o resultado, chega no final do dia, parece que eu corri 10 maratonas naquele dia. Mas isso é o quê? Isso é a maneira que a gente desenvolve as nossas atividades, que a gente passa o nosso dia. Se a gente fica cobrando muito resultado, é cansativo. Isso não é descansar. E se a gente vai fazendo as coisas com alegria, sabendo que cada momento é único e que se a gente for fazer as coisas, uma hora a gente vai colher o fruto, a gente desapega, a gente faz as coisas descansada. A gente até sente um cansaço físico, assim, mas a alma, aquele tônus vital, a gente tá bem, a gente tá pronta para outra. Tem dias que eu faço jejum, eu vou fazendo as coisas, chega no final do dia eu tô super com energia, enfim, e justamente pelo quê? Porque quando a gente faz com alegria, com desapego, sem aquela cobrança, as coisas fluem e a gente não se cansa. Isso é uma maneira de descansar e desfrutar fazendo as coisas. Então espero que tu aproveite esse final de semana, esse dia, essa noite, esse mês ainda que está em dia 7 ainda, 7 de junho hoje, aproveitar para ser o mês do descanso, do desfrute, ao mesmo tempo que tu se desenvolve intelectualmente, profissionalmente, desenvolve o teu corpo, faz isso de uma maneira sem cobrança, descansando, desfrutando. Vamos fazer, já que a gente é a imagem e semelhança de Deus, vamos descansar, vamos desfrutar. E isso a gente faz no desapego, sem ficar cobrando resultado,
sem ficar cobrando os outros, cobrando a atenção dos outros. Não, a gente tem que se doar, dar atenção para os outros, ser generoso. O meu cálice transborda. Esse transbordo é o quê? Esse transbordo é quando a gente é generoso com as pessoas. A gente tem que doar para as pessoas, dar, ser feliz em fazer isso, em não querer favores. A gente tem que prestar favores para as pessoas, fazer as coisas para os outros. Coisas simples que às vezes a gente não nem percebe. Um lixo que a gente passa na frente da casa do vizinho e tá caído no chão ali, a gente vai lá e joga dentro da lixeira, ninguém viu, tá tudo certo. Isso é o transbordo, sabe, que a gente tem que ter. E a melhor coisa é a gente poder doar do que a gente receber. Eu fico muito feliz quando eu presenteio alguém, um sobrinho, um amigo, eh, as expressões que as pessoas emitem quando recebem aquilo, uma coisa inesperada, é muito gostoso, isso é muito satisfatório. A gente tem que isso é o transbordo. E esse transbordo não é só questão de você dar algum objeto, alguma coisa. Você dá um sorriso, você dá uma palavra, compartilhar uma experiência boa que a gente teve com alguém. Isso é transbordar. Essa frase eu acho muito interessante. O meu cálice transborda. A pessoa que transborda, que é generosa, ela transborda por onde ela passa. Ela emana alegria, emana vida. E é assim que a gente tem que ser. Até porque a gente é filho de um Deus todo-poderoso, que é dono do ouro e da prata. Então a gente tem que transbordar mesmo, e sair distribuindo alegria, energia, fazer aquilo que tem que ser feito, coisas simples, a gente não precisa de nada extraordinário. Coisas simples que a gente pode dar a vez para alguém numa fila, deixar o pedestre atravessar na rua ali, no trânsito tá todo trancado, não tem motivo para um carro ficar em cima do outro ali, a gente dá uma aliviada, liga o pisca-alerta, deixa o pedestre passar, assim as coisas funcionam, né. É tão bom a cidade inteligente quando funcionam as coisas, né. Faixa de pedestre, pedestre levantou a mão, colocou o pezinho ali em cima da parte branca, todo mundo para, deixa ele passar, volta a aceleração no ritmo moderado, até porque as vias dentro da cidade são tudo controladas, 50 km/h, 60, 40. Logo tem sinaleiros à frente também. Isso é uma maneira de transbordar também, de ser generoso. Deixar as pessoas trocar de pista, né. Pista dupla, a gente vê que a pessoa quer trocar, a gente deixa, né. Até porque o próprio código de trânsito fala, né, que se o veículo da frente está sinalizando, ele tem a preferência sobre a gente. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas um querendo passar por cima do outro, e uma coisa insana. São pessoas que não estão sobrevivendo só, que não estão vivendo. Que quando a pessoa vive de maneira plena, transbordando, tá tudo certo. Ela deixa a pessoa passar, deixa trocar de pista, deixa o pedestre passar. Se o da frente não saiu cantando o pneu, a hora que o sinal abriu, tá tudo certo, também não precisa enfiar a mão na buzina. Na saída dos locais, não precisa sair atropelando ninguém. Todo mundo chega, todo mundo vai chegar. E aí, quem transborda, quem governa, consegue perceber essas coisas e não, vamos deixar o próximo, vamos cuidar do próximo. Vamos cuidar da nossa mente, da nossa saúde, da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa sociedade. E isso é uma maneira de a gente desfrutar também. O descanso é isso, a gente não ficar apegado àquilo. "Ah, passou na minha vez aqui na frente, vou meter a mão na buzina". Isso não é descansar, gente. Descansar é a gente relaxar, repousar o corpo, mas fazendo as coisas. Isso que eu estou fazendo aqui, eu sinto que é uma maneira de transbordo também, porque isso tem surtido um efeito muito positivo em mim. Eu me comportando dessa maneira, sem ser nesse automático, esse louco, essa loucura de trânsito, enfim. Isso acaba também, o exemplo arrasta, né? É interessante essas coisas. Eu vejo, se eu chego num cruzamento que eu alivio o pé,
os outros carros aliviam também. Se eu dou uma aceleradinha, todo mundo acelera junto. É um efeito espelho. O mundo, o nosso dia a dia, ele é um espelho da gente mesmo, gente. O que a gente vê no dia a dia é reflexo do nosso interior. É, é o reflexo, né? A gente fala que é o outro, que é o trânsito, que é o vizinho, que é o chefe, que é o empregado, que é a namorada, que é o namorado, que é o marido, que é a esposa, que são os filhos, que são os pais. Sempre o outro, o outro, o outro, e eu, coitadinho. Mas na verdade o mundo é um reflexo do nosso interior. E uma das maneiras de a gente transbordar e descansar é a gente parar com esse vitimismo, esse mimimi, achando que os outros são responsáveis pela nossa felicidade e que os nossos fracassos é culpa de alguém ou é culpa do pai. Não, a gente tem que, ou culpa da mãe, ou culpa do governo, ou culpa do time, ou sempre tem alguém culpado. Pra gente ir pro próximo nível, passar de fase, a gente tem que parar com o vitimismo também, que é uma maneira também de descansar. Que quando a gente fica com aquele vitimismo, eu, coitadinho, me fez aquilo, me disse isso, e eu cancelo, eu paro de seguir no Instagram, eu excluo da minha rede social, acho tão bonitinho esse vitimismo, tão dodói. A pessoa não descansa com isso. Que a gente fica carregando o mundo, carregando mágoa, carregando ódio, carregando coisas do passado nos ombros, a gente anda arrastado e não percebe. E pra gente descansar, a gente tem que se libertar disso tudo. Se alguém fez uma coisa que a gente não gosta, tá tudo certo. A gente não precisa ser melhor amigo daquela pessoa, mas não tem por que a gente ficar carregando a mágoa pro resto da vida ali, porque é um fardo que a gente vai carregando. Libera a pessoa, se libera principalmente. Porque quando a gente fica com mágoa, com rancor, com ódio, é como se a gente estivesse tomando veneno achando que vai atingir o outro e não vai. Atingir a nossa saúde. Nosso rosto expressa o que o nosso coração sente. Vamos transbordar, gente. Vamos descansar. Vamos desapegar dos problemas. Vamos desapegar do vitimismo. Parar de culpar os pais. Vamos ressignificar o passado. Pensa bem. Hoje tu é o que tu é, eu sou o que eu sou, pelo passado que eu tive. Pelas decepções que eu passei, pelas experiências negativas, positivas também, é claro. Que se a gente não tivesse passado por dificuldades, hoje a gente ia ser uma pessoa muito fraca. São as dificuldades, os obstáculos, a cruz que a gente carregou, é que deixou a gente com esse tônus, com essa carapuça que a gente tem, com essa colombo, levando bambuzada que a gente vai criando calo, calejou. Claro que não precisa ser assim. Mas como a gente não tem que mudar, a gente ressignifica o passado. A gente vê que a gente tá onde tá graças a tudo que a gente passou. E se tem coisas que não agrada a gente, que a gente quer mudar, tá tudo bem. A gente vai lá e daqui para frente. A gente recalcula a rota, realinha as velas e segue. Segue com o nosso barco. Nosso barquinho vai fluindo. E quando chegar a tempestade, a gente recolhe as velas para o barco não virar, recalcula a rota, e vai tirando aquilo que não presta de dentro do barco, a gente vai jogando fora. Que se a gente tem um barquinho que aguenta 500 toneladas e a gente carrega o mundo inteiro nas costas, não faz sentido, uma hora ele vai naufragar. A gente não vai dar conta. E com o reminho lá não tem como. O que a gente faz? A gente para no primeiro porto que a gente vê e começa a descarregar. Ah, isso daqui não presta, essa mágoa que eu tenho não presta mais, esse parente aqui não tem mais sentido eu ficar junto com ele, não importa se é mãe, se é quem é, a gente ama, perdoa, faz o que tem que fazer, mas não tem sentido ficar carregando. Esse amigo aqui também amo muito, mas não faz mais sentido carregar, e a gente vai tirando, e a gente vai deixando o nosso barco com aquele peso que ele consegue carregar. E assim a gente vai ganhando ritmo. Logo à frente a gente compra um motor e coloca no barquinho, a gente joga o remo fora e
vai com o motorzinho. E quando a gente vê, a gente vai criando valor, a gente consegue trocar o barco, ter um barco maior. E a gente vai carregando, e a gente consegue ter novas cargas para carregar, mas coisas que façam sentido também. Mas eu vejo que é muito o contrário, a gente carrega um fardo que é muito além do que o nosso barco consegue carregar e não faz sentido, a gente tem que ir soltando. Até com objetos dentro de casa, que não faz sentido a gente ficar guardando tranqueira, acumulando roupa que não usa. Vamos desapegar, vamos descansar. Menos coisa pra gente cuidar. E então, vamos descansar, gente, vamos desfrutar. Esfrega a tua mão, agradece por estar vivo, essa experiência terrena, que é um milagre, né? Mistério incrível. Vamos se desafiar, pensar fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa, gente. Vamos sair desse senso comum, vamos deixar de ser medíocre. O que é o medíocre? Medíocre é o pensamento médio, o mediano. Isso é ser medíocre. Não é xingar ninguém. Mas vamos deixar de ser medíocre. Então, um forte abraço, vai cuidar da tua vida também. Descansa, desfruta. Deixa aquilo que não serve aí no próximo porto que tu tiver. Um forte abraço, fica com Deus. Até uma próxima.